Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estou aqui com você para o assunto daquele tema, o poço da religião. E hoje, o episódio de hoje, eu vou falar sobre No Poço, uma longa conversa. A minha durou 25 anos, mas não importa o tempo decorrido dessa conversa, o que importa é o efeito que essa conversa produz. E continuando aqui a nossa reflexão no livro de João, no capítulo 4, aquela tão conhecida história da mulher samaritana, naquele encontro no poço com o Senhor Jesus, hoje a gente vai tratar do desenrolar dessa conversa, né? E o que essa conversa produziu ali naquele momento. Nós vemos aqui no capítulo 4, no versículo 7, diz assim: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. No episódio passado, nós vimos, né, sobre isso já, que quando a gente tem esse encontro com ele vai requerer algo de nós, ele nos pede algo. Claro que o que ele nos pede não é impossível de nós entregarmos, mas ele sempre nos pede algo. E continuando diz assim: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então aqui a gente já vê um traço bem forte da religiosidade, né? Do que é a imposição da religião. Quando ela fala assim, como sendo tu judeu, pede de beber para uma samaritana. Eram dois povos que não se davam, por uma questão mesmo religiosa que vem de um contexto lá atrás, né? Que isso é um assunto para um outro episódio. Mas aqui mostra o quanto a religião separa as pessoas. E só fazendo aqui, abrindo um parênteses, quando a gente fala assim, quando eu falo que a religião não é a religião, aquela religião pura e sem mácula que a Bíblia trata, mas é a religião no sentido da imposição humana, a religiosidade, a falta de conhecimento de Deus, né? Essa entrega cega a doutrinas que são impostas por homens, né? Uma vida completamente tomada, roubada da pessoa de uma forma que ela não consegue viver na liberdade do espírito. Então ela acaba vivendo debaixo mesmo de imposições humanas, né? O que a Bíblia fala sobre isso e retrata como algo muito maléfico à pessoa, né? E não só essa religiosidade não faz mal só para a própria pessoa, mas faz muito mal para as pessoas que a cercam, né? A religião faz isso, a religião separa pessoas, enquanto o evangelho une pessoas. O evangelho une pessoas como um corpo bem ligado, com todas as juntas, as articulações, um corpo que tem como cabeça o Senhor Jesus Cristo, né? Então ali, esse traço da religiosidade, quando ela fala como sendo tu judeu, fala com uma mulher samaritana. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Quer dizer, aqui mostra claramente o que é uma pessoa que vive debaixo da religião e ela não consegue entender o que Deus pede para ela, o que ele requer dela, o que ele quer mostrar para ela, né? Ela tá tão cega com aquele simplesmente com aquele balde de água indo ali, com aquele cântaro, indo buscar uma água, indo buscar como se ela fosse ali pegar migalhas, enquanto tem ali alguém que está pronto e disposto a entregar para ela a água da vida, uma fonte a jorrar. A religiosidade, a religião faz isso com a pessoa, aprisiona, faz com que ela, ao invés de beber da fonte da água viva que jorra por toda a eternidade, ela fica ali bebendo a água de um baldezinho que toda hora ela tem que ir até ali para matar a sede, né? E atender aquela necessidade que é uma necessidade momentânea, né? Ela recebe aquilo ali, algo que
traz para ela algum tipo de preenchimento, mas que não é aquilo que realmente ela deveria estar buscando e ter a sensibilidade de entender isso, né? De ter esse entendimento. E aí continua assim: respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Quer dizer, ela não conseguiu ali reconhecer, né? Ela ainda, como assim, né? Alguém que está sem entendimento, mas uma coisa muito linda, alguém que está sem entendimento, mas que está fazendo as perguntas certas, está questionando. Ela ficou intrigada, porque quando Deus fala algo e Ele quer revelar algo para a gente, Ele traz algo novo para revelar, traz isso dentro de nós, traz esse... A gente começa a ficar intrigada, a gente começa a questionar, mas como assim? Mas por que isso? Não tem problema você fazer perguntas, você não pode duvidar das respostas, porque quando Deus dá as respostas, quando Ele entrega as respostas, então são respostas, é a verdade revelada, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade, esse discernimento que Ele dá. Não digo nem que a gente tem que ter, Ele dá. E aí quando ela diz, né? O Senhor não tem, né? Senhor, tu não tens com que tirar a água, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela quer saber que água viva é essa. Pode até ser que ela esteja realmente preocupada em atender a necessidade dela. E isso é normal do ser humano, ele quer ter as necessidades dele atendidas, né? E prontamente atendidas. Isso é comum de acontecer. Todo mundo quer isso, mas aí Jesus diz assim, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta... Não, aqui ó, és tu porventura, outro traço aqui da religiosidade, és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Quer dizer, aqui ela ainda aqui está colocando o poço maior do que aquele com quem ela está conversando, né? Ela pergunta para ele, mas o Senhor é maior do que o nosso pai, né? O nosso pai na fé, o nosso pai Jacó, quer dizer, aquele poço, como eu falei no episódio anterior, aquele poço tem um nome, aquele poço, ele tem uma denominação, né? Ele tem uma placa escrito ali. Então ela pergunta, como assim o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, né? O nosso líder, o nosso pai na fé, que é bem o traço da religião, fazer isso, né? Exaltar o poço, exaltar o dono do poço, exaltar o nome do dono do poço, né? E afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quer dizer, Jesus está ali apresentando para ela, né, uma proposta nova. Eu estou aqui te oferecendo uma água viva, eu estou aqui te oferecendo vida, né? Uma vida que vai jorrar. Quer dizer, não vai nem ser só para você, vai ser até para outras pessoas, né? Você não vai mais ser essa pessoa que diz assim, como sendo tu, judeu, fala com uma mulher samaritana. Não, né? Você vai jorrar água, você vai ser uma fonte a jorrar. E diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Mais uma vez, né? Tá aí o interesse dela em resolver aquele problema. Tá aí o interesse dela em ter a sua vida resolvida, né? Para não precisar, imagina o esforço, imagina caminhar, né? Buscando água, carregando balde, é pesado, é cansativo. E Jesus, ele oferece isso, quando ele diz essa fonte a jorrar, ele está falando de um descanso, mas não é esse descanso físico, ele está falando de um descanso na alma, ele está falando daquela paz que excede o entendimento. Ele está aqui falando numa outra dimensão, né? Ele está falando de um plano espiritual, ele está falando de algo que traz sossego para a alma, que traz paz para o coração. E aí aqui a gente vê aquele confronto,
aquela revelação da verdade. Aqui ele precisava dizer algo mais para ela, para que fosse despertado nela de fato quem ele era, né? Ele precisava revelar para ela uma verdade. E ele diz assim, disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Explicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Quer dizer, aqui ele revelou algo para ela. E isso aqui é muito lindo, porque o Deus que vê, né? O Deus que vê todas as coisas, ele viu essa mulher, ele a viu. E ele sabe, e ela sabe que ele a viu. Nesse momento foi revelado para ela, ele se revelou para ela. Então, nesse momento aqui, a verdade foi revelada, um caminho se abriu e a vida que tem nele passou para ela. Ele deu vida para ela. E isso essa obra de revelação é algo divino, é algo espiritual, é uma obra sobrenatural, não é algo que alguém faz, não é algo que um ser humano impõe. Isso é religião. Quando alguém fala e quer fazer daquilo uma verdade absoluta, mas que não convence e que por alguns momentos aquilo faz até mal, porque pesa, porque é pesado, porque muitas vezes não condiz nem com o que está escrito, né? Falta argumentos, é como se ficassem buracos naquilo que você ouve, e você fica sem entender direito. A religião faz isso. A religião te deixa assim, as coisas não fazem muito sentido, né? E quando a verdade, que é a palavra de Deus, ela é revelada de fato, então você tem algo grandioso que acontece dentro de você. Você fica leve, é como se todas as respostas, né, todas as perguntas fossem respondidas, as respostas chegassem de forma esclarecida, como foi esclarecido para ela aqui, nesse momento. Quando ela diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Quer dizer, eu entendo, agora eu vi quem é o Senhor, né? Agora eu vi, agora eu entendi, porque uma verdade foi dita para mim, uma verdade foi revelada para mim. Então, quando ela vê isso, quando ela tem essa revelação, não tem como ela voltar atrás, não tem como ela fingir que não viu, porque o Deus que a vê sabe que ela viu, né? Ele mostrou e ele sabe que ela viu. Então, por aí ela segue, e a gente vai ver no próximo episódio, a gente vai continuar refletindo nesse capítulo aqui, nessa história tão linda e tão poderosa que é esse encontro que de repente você de repente está aí nesse poço, nesse momento aí que você está tendo essa conversa, você está buscando respostas, mas saiba que Ele está aí pronto para te atender, Ele está aí pronto para te responder. Só entenda uma coisa, não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo dEle, porque Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Então, continue nessa conversa. A Bíblia relata que foi uma conversa longa, né? Estudos dizem que foi a conversa mais longa relatada de Jesus, ainda com uma mulher. Quer dizer, quando o improvável acontece, né? Então, de repente, você está aí nessa conversa e muita coisa você ainda não está entendendo, mas saiba de algo, tá? Quando ele revela essa verdade, ele vai requerer de você algo como ele quis dessa mulher. Ele falou: dá-me de beber. Quer dizer, ela ia ter que fazer algo, né? Ela ia ter que tirar a água e dar para ele beber. Então, quando Deus ele nos mostra algo, geralmente isso vai requerer de nós que a gente saia de uma zona de conforto. Isso vai constranger, isso de alguma forma pode até nos fazer no primeiro momento relutantes e buscando explicações em Deus mesmo, porque Ele está pedindo aquilo, porque Ele está querendo isso. A gente não vai entender muita coisa, mas Ele vai trazer paz. Ele vai trazer paz nas nossas decisões, Ele vai trazer paz para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso coração.
E ele vai revelar, e quando a gente lembra disso, sobre a soberania dele, que ele está no controle, que a gente entregou a nossa vida, entregou para o controle dele, para que ele guie, para que ele conduza, então isso traz paz, isso traz leveza, isso é a liberdade do Espírito tão prometida. Tá bom? Você crê nisso aí? Então diga amém no seu coração. Eu deixei aqui um link, né? Tem um link aqui abaixo do vídeo que você pode adquirir esse estudo que eu fiz com tanto carinho. Eu coloquei vários detalhes, muitas observações ali, que não dá pra gente fazer tudo aqui no vídeo, eu não quero ficar um vídeo muito extenso. Então você pode adquirir para você ler, meditar, refletir nessa palavra e entender os malefícios da religiosidade e os benefícios do verdadeiro evangelho, tá bom? Hoje nós ficamos por aqui, então até a próxima. Tchau, tchau!